Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E chegamos então em Cipriano de Cartago. Ele que foi um dos pais da igreja. Tenho aqui pelo menos 2 volumes da patrística de Cipriano de Cartago, né? Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre a questão que ele vai trazer muito forte dessa questão da unidade episcopal, do primado da ordem, né? A ordem, a tentação do clericalismo. E isso está dentro de um contexto, né? Porque é um contexto muito turbulento no século III, em meio às perseguições do Império Romano e às divisões internas da igreja. É essa figura que se ergue como defensor da unidade, da autoridade episcopal e da ordem eclesiástica. Seu nome, né, Tácio Cecílio Cipriano, bispo de Cartago, daí muito conhecido como Cipriano de Cartago. Sua vida e pensamento emergem, sem dúvida, em um momento de muita tensão entre a necessidade de ordem e também do risco de engessamento institucional, e este é também o dilema de todo movimento que deseja permanecer fiel à sua missão profética sem perder a coesão estrutural. E nesse episódio, nós vamos analisar o pensamento de Cipriano como uma lente para a gente refletir sobre a estrutura representativa da Igreja Adventista Sétimo Dia, ponderando aí os riscos de autoritarismo e da clericalização, mas também os benefícios da ordem como mediação histórica da missão. E a pergunta central desse episódio é como que a gente pode manter a unidade visível e a ordem institucional sem sacrificar a profecia, sem sacrificar o impulso escatológico e o princípio do sacerdócio de todos os crentes, tão valioso para a Igreja Adventista. Se você olhar muito bem, né, o contexto de Cipriano é um contexto de crise da unidade eclesiástica. Cipriano ele assumiu o episcopado em meio às perseguições imperiais e rupturas internas. Sua resposta teológica foi buscar a unidade institucional como esse antídoto contra essa fragmentação. E a crise, né, que você vai encontrar, né, dos novacianos dentro desse período revelou os limites de uma fé desprovida de ordenamento visível. E Cipriano, então, propôs que a autoridade episcopal fosse esse eixo da unidade e também da ortodoxia. Se você for olhar a escatologia adventista, né, todavia, embora valorize a unidade visível e a fidelidade doutrinária, ela não se ancora numa cátedra, mas sim no ministério do Santuário Celestial de Jesus Cristo e na palavra profética. Aqui nós já vemos um contraste, né? Porque enquanto Cipriano ele vai sacralizar a liderança visível como garantia de continuidade, o adventismo ele vai localizar sua estabilidade na palavra e na participação comunitária representativa, inclusive com essa forte presença leiga nos processos decisórios. É interessante porque quando você lê Cipriano de Cartago, você vai ver que uma das marcas dele é desenvolver uma teologia da igreja, uma eclesiologia como corpo uno sob o episcopado. Cipriano ele toma a metáfora do corpo de Cristo e ele traduz em uma teologia de episcopado como centro de unidade. Para ele, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Ele afirmava isso muito claramente, você vai encontrar isso nas obras dele, e essa linguagem reforça a necessidade dessa mediação eclesiástica e a sua centralidade no bispo como figura da unidade local. Já a Igreja Adventista, ela herda, em parte, né, essa lógica ao preservar a autoridade local na figura de anciãos, de pastores, e ao estabelecer também níveis de liderança interligados, uma igreja local, associação, união, e aí a divisão e a associação geral. Contudo, ao invés de um primado episcopal, nós, como Igreja Adventista, temos um sistema de colegiado com comissões, né, com mandatos limitados. O corpo ele está unido, mas a cabeça é Cristo, não um bispo ou um presidente. A representatividade ela substitui essa verticalização, tá certo? Então esse modelo ele carrega um ímpeto bíblico e espiritual, pois ele se ancora em Atos 15, o modelo representativo eu me refiro, Atos 15, 1 Coríntios capítulo 12, até o capítulo 14, você vai ver isso claramente, né? Quando se fala sobre essa ideia de corpo ordenado, mas ao mesmo tempo diverso, onde todos os dons são valorizados, e aí você vai ver o impulso apostólico, nesse caso, ele não reside na sucessão episcopal, mas na fidelidade à missão confiada ao remanescente escatológico, daí que a próxima série que eu vou fazer é exatamente sobre ímpeto de movimento apostólico, tá? Uma promessa que eu estou fazendo aí, já estou começando a escrever. Esse eu levei mais tempo, mas
A próxima série eu acho que vai ser bem mais, vai ser mais curta, não tão grande quanto essa, onde eu levei aí anos para fazer todas essas leituras e escrever esses episódios. Quando você olha Cipriano de Cartago, você vai ver que essa questão da ordem e autoridade, né, o primado da cátedra como garantia de comunhão é muito forte. A ênfase de Cipriano na cátedra como símbolo de comunhão visível é compreensível também se a gente for olhar frente ao caos da época, né? A sua intenção em preservar a ortodoxia era muito forte, contudo há um perigo latente aqui, que é a confusão entre a autoridade espiritual e o institucionalismo. No Adventismo, a autoridade ela é funcional, ela não é sacramental, ela é exercida por delegação, não por consagração indelével, tá, pessoal? Precisa ficar claro, porque esse ponto para nós ele é crucial. Quando você pega, por exemplo, o Work Policy, o Manual da Igreja, eles funcionam como garantias da ordem, mas eles não substituem o Espírito Santo. Por isso que eles são revisados, certo? Eles não devem servir para legitimar decisões arbitrárias. E aqui a escatologia adventista oferece um contraponto muito saudável, ao meu ver, porque a missão final requer instrumentos organizacionais, mas sempre subordinados à direção profética e à palavra viva. A autoridade no modelo bíblico apostólico ela é diaconal, ela é servidora. E como bem expressa Jesus, quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve a todos. A liderança adventista ela precisa relembrar constantemente esse princípio, tá, pessoal? Para não confundir ordem com dominação. E aí você vai ver em Cipriano um elemento adicional, que é o elemento do risco da sacralização do episcopado, onde a gente vai ver essa tensão entre unidade e autoritarismo. Cipriano, obviamente, fortaleceu a coesão da igreja, mas também preparou o terreno para aquilo que viria a ser o clericalismo medieval. Não somente ele, mas ele, com certeza, está entre os mais importantes. Dois riscos aparecem com essa nitidez muito clara dessa realidade. Primeiro é a blindagem da liderança, né, que pode gerar uma cultura de medo e silêncio. É muito comum, às vezes, em muitas organizações. A outra questão é a sufocação da profecia em nome da unidade institucional. Ellen White, por exemplo, era muito firme ao denunciar essa tentação, que o espírito de dominação está se manifestando entre os que professam ser os depositários da verdade. Várias vezes ela disse isso, né? A história da Igreja Adventista mostra momentos de tensão entre ordem e profecia, e no próximo módulo ainda dessa série, né, quando a gente for introduzir sobre os presidentes da igreja, você vai ver essa tensão em alguns deles, e é urgente reafirmar que o impulso profético não pode ser abafado pela estrutura. O profetismo não é anarquia, pessoal, mas também não pode ser absolvido ou domesticado pela máquina organizacional. A escatologia adventista exige vigilância espiritual, liberdade de consciência e coragem para reformar estruturas quando elas se tornam obstáculos à missão. É muito importante. É daqui que você vê muitas aplicações à liderança da igreja adventista, né? Quando a gente lê Cipriano de Cartago, principalmente nos elementos de representação, de ordem e resistência profética. Porque a igreja adventista ela pode aprender e muito com Cipriano essa questão do valor da unidade visível, né? Da ordem pastoral e da comunhão entre os líderes. No entanto, precisa evitar os vícios históricos do clericalismo. E algumas aplicações diretas que a gente pode fazer aqui é, primeiro, que a autoridade precisa ser exercida como serviço sacrificial. Tá? A unidade deve ser buscada com base na verdade e no Espírito Santo, não na uniformidade institucional. Tá certo? A representação ela é um antídoto contra o autoritarismo e ela deve ser sempre protegida. Eu estou falando da boa representação, tá? Não da maquiada, que é a pseudo-representação. Eu estou falando da questão da diversidade cultural e contextual que deve ser respeitada sem diluir os princípios globais e os princípios bíblicos. A liderança adventista ela é chamada a resistir à tentação do bispo infalível, tá? Ou do presidente que pode tudo e da ideia de que quem está na liderança tem, principalmente aquele adágio no Brasil, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente precisa estar de olho nessa situação porque isso não representa a estrutura e o sistema representativo da igreja adventista. E a gente precisa estar de olho nisso para a gente cultivar um ethos espiritual, um ethos pastoral, bíblico e escatológico. A profecia não é um ornamento do passado. Ela é a chama que mantém a igreja adventista desperta em meio às trevas da história.
A gente precisa aprender muito com isso. E a conclusão que a gente chega em relação a Cipriano, principalmente sobre essa questão da ordem com profecia e estrutura com o Espírito Santo, é que ele nos desafia a não romantizar a estabilidade. A igreja precisa de ordem, sem dúvida, ela precisa de estrutura, ela precisa de liderança visível, sem dúvida, isso é parte do processo, isso é parte do movimento, mas também nos alerta, Cipriano nos alerta, quando a ordem se absolutiza, quando o Espírito se ausenta. É nesse ponto que a verdadeira liderança escatológica não é autoritária, ela é profética, pessoal. Ela não é vertical, mas ela é encarnada, tá certo? Ela não é herança, mas ela é um dom divino para a igreja. E a estrutura adventista, com seu sistema de comissões, votações, mandatos temporários, prestação de contas, sem dúvida é uma barreira contra o clericalismo. Mas isso só vai acontecer se for animado por um espírito de oração, muita humildade por parte da liderança, missão muito clara, um foco muito claro e uma reforma contínua. O desafio que permanece é o mesmo de Cipriano, ser fiel à ordem sem trair a profecia. E mais do que isso, pessoal, é ser uma igreja visível que prepara um povo invisível para a eternidade. Amém por isso? Bem, te espero no próximo episódio, onde a gente vai conversar sobre Eusébio de Cesareia. Um grande abraço, te vejo no próximo episódio e até lá.